qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E seguinte, vamos ver o que a imprensa aqui achou da vitória do Flamengo em cima do Amazonas, né? Jogo válido pela Copa do Brasil, é o jogo dia desse daí. Enfim, o Flamengo venceu, mas não convenceu aqui. E vamos ver o que a mídia aqui achou dessa partida. Muito bem, fã de esportes, de volta aqui com o nosso Linha de Passe. A gente vai abrir falando dessa vitória do Flamengo sobre o Amazonas por 1-0. A gente está com o Leonardo Bertozzi, André Kifuri, Vitor Birner, Jean Oddi. Daqui a pouquinho a coletiva do Tite, também palavras dos jogadores aí, desta vitória do Flamengo. Porém, Leonardo Bertozzi com vaias para o Tite antes do apito inicial, já na escalação, vaias durante o jogo, vaias para o elenco. E no final do jogo, não podia ser diferente, vaias de novo, inclusive xingamentos. Jogo que marcou o retorno do Gabigol também na segunda etapa. É para tudo isso mesmo? O Flamengo está desagradando tanto assim? O trabalho do Tite está desagradando tanto assim, ô Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Boa noite, fã de esportes. A gente está tendo uma prova de que, na real, a temporada do futebol brasileiro ela começa para valer quando as competições mais difíceis chegam, né? Quando chega a fase de grupos da Libertadores, quando chega o Campeonato Brasileiro. A exigência de todos os jogos fica muito mais alta e o Flamengo nos últimos jogos, de fato, tem desempenhado abaixo. Hoje, apesar da vitória, fazia tempo que eu não vi o Flamengo ter uma atuação tão pobre, mesmo com a qualidade dos jogadores que tem. A jogada do gol, a jogada do Pedro foi uma das pouquíssimas jogadas trabalhadas do Flamengo no jogo. Tabela, ultrapassagem, cruzamento certo. Porque se teve uma coisa que o Flamengo abusou hoje foi de tentar jogar a base de cruzamentos e quase todos eles aleatórios, sem rumo. Algumas ligações diretas também, né? Que têm sido recorrentes. Então, e no momento em que o adversário, o Amazonas, se postava para defender sua área, muita lentidão na troca de passes, um time muito estático, muito moroso, parecendo até preguiçoso, como se estivesse cumprindo um trâmite ali num jogo que ele poderia fazer mais gols a hora que bem entendesse e acabou não sendo assim. Então não é porque o placar foi magro, o placar podia ser magro numa atuação muito boa, que você gera muita chance. Exigindo muito do goleiro adversário. Mas não, né? Foi 1-0 que, olha, foi ali porque aquela jogada saiu. O torcedor do Flamengo colocou nos últimos anos uma barra muito alta, claro, pelo potencial de investimento que o clube tem, pelo que ele já conquistou nos últimos anos e quer continuar conquistando. E então a cobrança vai ser sempre por uma excelência que os últimos jogos têm ficado bem longe e o de hoje foi muito abaixo do que você espera de um time do nível do Flamengo. Eu acho, né, Birner, que não é nem mais uma questão de, porque o Jorge Jesus, gente, acho que já, né, eu sei que ainda tem uma coisa do torcedor, mas é mais pelo potencial que esse time pode entregar. Então, assim, hoje o Flamengo não tinha o Arrascaeta, hoje o Flamengo não tinha o Pulgar, os jogadores que vão ficar um tempinho fora e tudo, mas era um Flamengo com o Vinha, que, né, contratação para essa temporada, um Flamengo que começou com o De La Cruz, contratação para essa temporada, com o Pedro lá no comando de ataque, o Flamengo que a gente costuma falar que o Zupac até destacou no domingo passado aqui no Linha de Passe. A gente fala sempre que o Flamengo tem dois times, né? E você cita que é o melhor elenco da América do Sul e ninguém discute sobre isso. Você fala, é o Bayern de Munique da América do Sul, você cansou de falar isso. São dois times e o segundo a gente fala, esse segundo time aí do Flamengo, olha, disputava ali vaga em Libertadores, podia brigar por título, etc. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Por que as coisas não estão acontecendo, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia. Você, ao Léo, Jean, ao André, numa versão cada vez mais sutilmente aguda. É uma verdade. Coisa impressionante, né? Independentemente disso, uma ótima noite. Muito obrigado, é por isso que eu falo. Boa noite aos fãs do esporte. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para os jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou de dar um passo atrás, depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado
ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Ok. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, falar, olha, rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem uma quantidade razoável de desarmes, mas não produz, né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que o Flamengo jogue bem durante o ano. Hein? Esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador nenhum. Ou para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo então, e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que nunca foi problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda, chega o Vinha com a carga toda, o Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou. Gente, Fabrício Bruno, não me parece que é um time de barriga cheia, sabe, que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você. Eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá. Eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim, se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e, sobretudo, com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? A insatisfação, ela é compreensível. Lógico, porque olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí, assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para... Contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas... Se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 3, 4-0 e vou me livrar de uma viagem de 4 horas
do jogo de volta. Perfeito. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente Aí alternativo. tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas, eu acho que ele poderia tomar essa decisão. Faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo. E depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3, 4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. É verdade. Tudo bem, André? Tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Excelente quinta-feira desde já. Espero que tenham tido um bom feriado. Agora, falando sério. O período do Tite no Flamengo está entrando num momento perigoso. E com isso eu não quero dizer que ele está correndo risco de perder o emprego, porque eu considero uma insanidade se a diretoria do Flamengo tomar essa decisão. Eu não duvido que ela possa fazer isso em algum momento, eu não acho que esse momento está próximo, é muito cedo na temporada. Não duvido também que isso talvez esteja sendo considerado em conversas entre eles, porque essa é uma equipe de pessoas que de futebol não entende. Então, são pessoas que tentam acertar, até hoje acertaram uma vez e meia, né? Na contratação do Jorge Jesus e no chamado ao Dorival Júnior para resgatar a temporada do Flamengo naquele período em que, logo depois, ele entregou no segundo semestre 2 títulos de Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Fora isso, essa diretoria só errou, pensando em contratação de treinadores. E não sabe por que errou também, não sabe por que acertou. Então eu não duvido que essa diretoria do Flamengo, essas pessoas possam estar pensando, não é zero informação, mas não duvido que possam estar pensando, vamos ver aí mais alguns jogos e tal. Por que eu disse que eu acho que o período do Tite está entrando num terreno perigoso? Porque a demanda, aquilo que a torcida do Flamengo, aquela que já está insatisfeita, e a insatisfação está clara no estádio, está clara nas redes sociais, já há algum tempo, não foi só hoje, o que essa torcida quer, o time não pode entregar. Primeiro porque já tem gente que já não quer mais o treinador. Então, a partir do momento em que tem pessoas que não querem mais o treinador, o que acontece? Se o Flamengo se transformar num dos maiores times de futebol de todos os tempos em uma semana, essas pessoas elas não vão ser convencidas. E isso é uma fantasia, claro. Aquelas que estão, olha, com certa racionalidade, a coisa não está boa, esse time podia estar jogando mais. Elas queriam hoje uma goleada sobre um time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e que é várias vezes, do ponto de vista técnico, inferior ao Flamengo. Sim, muito inferior. E isso até poderia ter acontecido, dada essa diferença. Mas se a gente pensar no que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Estadual, por exemplo, e aí eu não vejo tanta diferença entre o Amazonas Futebol Clube e os adversários do Flamengo no Campeonato Estadual. Nova Iguaçu, por exemplo, que foi a decisão. Isso. Foi um jogo em que o Flamengo conseguiu fazer muitos gols. A primeira partida da decisão contra o Nova Iguaçu. E se a gente pensar também no que é normalmente o trabalho do Tite em clubes, o que acontece com frequência não são as partidas em que o time que o Tite dirige ganha por 3, por 4, por 5. O Tite é um treinador de uma outra visão. Mas ele tem potencial para isso em mãos, hein? É claro que ele tem, mas se o potencial não apareceu até agora, por que apareceria hoje? Só porque o torcedor... Mas em algum momento tem que aparecer. O torcedor está muito... Mas se aparecer... Uma hora vai. Vai aparecer na hora em que as coisas acontecerem, em que o trabalho se encaixar. Não vai acontecer porque hoje nós temos o Amazonas e nós temos que ganhar de 5, porque daí vamos comprar tempo e vamos ganhar um pouco de tranquilidade. Não é assim. O Flamengo não tem goleado, não tem jogado bem. O Flamengo não tem encantado como se deseja. O Flamengo tem 2 gols nos últimos 4 jogos. Isso. Então, mas é engraçado que assim, o jogo de hoje, eu acho que ele exigia mais isso, né, André, do que... Eu não estou nem falando do nível da atuação, mas porque em geral, quando acaba esse tipo de jogo, o que a gente fala? De bom teve o resultado. É porque conquistou os 3 pontos e tudo mais. Hoje o resultado não é bom. O resultado é ruim pelo que eu falei. Porque o resultado impede o Flamengo de dizer acho que para todos os seus titulares, se ele mete um 3-0, um 4-0 hoje, ele poderia olhar para todos os titulares e dizer, vocês vão ficar aqui. Então, hoje,
o resultado, apesar da vitória, ele é ruim, porque ele vai obrigar o Flamengo a fazer uma viagem continental, né? Uma viagem do Rio de Janeiro para Manaus. Além disso, só tem um time no Brasil hoje tratando os adversários inferiores de maneira apropriada, que é o Atlético Mineiro. É o único. Só. Concordo. E o recorte é pequeno. É mínimo. E o técnico chegou outro dia. O recorte do trabalho do técnico é Que joga no pequeno. futebol do Brasil. A quantidade de jogos é pequena, jogos. mas chama muito atenção. Por que ele conseguiu e o Tite até agora não conseguiu? então, Mas aí é mas- outra conversa. Peraí. Aí São acho maneiras que assim, diferentes de só- ver futebol. não. Milito e Tite, pelo amor de Elencos Deus. diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, exigências diferentes, contextos diferentes, é tudo diferente. Né? Não, e outra coisa, eu Isso não acredito é muito no Atlético, acredito Eu também, mesmo sim. com os caras que tem na frente, também. com a capacidade de treinador. Só que assim, também não dá para dizer que ele conseguiu, porque eu acho que assim, o que dá para criticar, O desempenho o que já dá é para muito melhor, contestar, não, mas assim, não tá consolidado, porque Não, também... claro. Mas o nível de jogo é bem superior. O recorte É isso que eu quero pequeno, chegar. Claro que não. Eu sei, mas Não cara, está assim, consolidado. Eu sei, não tá concordo, mas- consolidado. eu me lembro, concordo. Birner, desta mesa aqui, elogiando o nível de jogo do Tite. Já tá claro. Não é assim, não é assim. Eu acho até que olhar para o campeonato estadual e fazer qualquer elogio ao que o Flamengo conseguia do ponto de vista dos resultados, e eu estou tranquilo para falar, porque sempre falei isso aqui. Falei, vocês me desculpem, mas o campeonato estadual do Rio de Janeiro, sobretudo, assim, não vale, não é parâmetro para o que o Flamengo pode ou não pode O fazer. problema desse começo de ano no Brasil é que assim, você consegue perceber quando as coisas estão ruins. Né? Exato. Você consegue ter certeza de quando Mas elas assim, estão boas. mas é compreensível o torcedor do Flamengo incomodado, porque o Tite não chegou nem esse ano. É bom lembrar. E deixando claro. Ele vem desde a temporada E deixando passada. claro que coisas como a que está acontecendo com o Atlético Mineiro não são normais. Né? Como o Flamengo do Jesus não foi normal aquilo. Não foi. E durou. E durou. E o Flamengo do Jesus teve suas oscilações. Teve a também. eliminação do Atlético. O começo foi- O O Emelec, Flamengo fez né? um bom jogo em 2024. Padrão Tite em relação ao que se conhece de capacidade dele. Fluminense. Primeiro jogo contra o Fluminense. Fluminense É isso. nas semifinais do estadual. Isso. É isso aí. Ali o Fluminense não respirou, o Flamengo se impôs, ganhou. Foi um. Não sei, encantou? Talvez. O talvez Fluminense não. muito abaixo desse Talvez ano não, também. Mas sim, ali encantou. mas fez. Por mais que o Fluminense esteja abaixo, ali o Flamengo fez Mas um o que- jogo ou 2 jogos até de O que altíssimo. eu quero dizer é que, às vezes, treinadores, na situação em que o Tite está, começam a duvidar um pouco das suas convicções e entender que, olha, precisamos mudar aqui, precisamos mudar aqui. O Tite não é um treinador assim. E ele não precisa ser assim, nesse momento da carreira dele. Ele é um cara muito fortemente apegado às convicções dele em termos de construção de equipe, goste-se ou não, os métodos dele são conhecidos, comprovados, testados E eficiente. e eficientes. Então, eu não acho que ele vai fazer qualquer coisa diferente do que ele normalmente faria se o Flamengo estivesse, não voando, mas jogando bem, não com essa pressão da torcida e tal. Mas outro dia o Flamengo jogou com 3 zagueiros. É preciso voltar ao Tite do Grêmio para encontrar um time dele com 3 zagueiros. Pensando no trabalho anterior, seleção brasileira, houve um momento de estagnação durante as eliminatórias para a Copa do Catar. E o que aconteceu? O que resolveu? A aparição da chamada nova geração de atacantes da seleção brasileira, sem juízo de valores, apenas apontando fatos. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior. Esses jogadores mudaram a seleção brasileira. A partir daquela partida contra o Uruguai, seria isso aqui no Brasil? Que foi 4-1, alguma coisa assim. Agora a memória me falha. Foi. Então, como treinador do Flamengo, ele não tem como incorporar jogadores. Porque ele vai ter que trabalhar com esse elenco aí, que é o Mas melhor. tem o dia a dia. Que é o melhor da América do Sul. Tem uma novidade que é o Gabriel Barbosa, que a gente viu hoje aí, compreende-se, 45 dias sem treinar como deveria estar treinando. Não acho que ele passou 45 dias sem fazer nada, é claro que não. Mas o tempo da bola, a sensibilidade para jogar, isso tudo precisa ser resgatado, recuperado. Mas ele poderia ser uma novidade. Talvez o Tite esteja pensando em como eu posso apressar a melhora, como eu posso eventualmente pular algumas etapas em relação ao que estava planejado. Porque a pressão é muito grande por algo que hoje o time do Flamengo não vai entregar. Não vai. Se não entregou contra o Amazonas Futebol Clube, sem nenhum desrespeito aqui, só comparando tecnicamente o potencial dos times, é porque não há hoje condições para isso. Então, se você pode pensar em trocar o treinador. Eu considero isso uma insanidade da maior ordem.
É uma atrocidade, não é uma insanidade. Mas as coisas não estão bem, o Flamengo não joga como deveria, o processo está demorando a começar a acontecer num bom nível, e isso é um fato. Agora, a comissão técnica do Flamengo, ela tem capacidade e tem elenco para resolver esses Só uma problemas. coisa, Jean. Eu não estou nem condenando o trabalho do Tite, porque eu acredito muito ainda no trabalho do Tite, nem consolidando como um trabalho de sucesso indiscutível o trabalho do Milito. Eu só acho que uma vantagem do argentino sobre o Tite é que ele tem características de jogo, de como ele gosta de jogar, e ele fez algumas adaptações ao que ele usualmente fazia, até quando a gente fala do desenho da equipe, que ele jogava muito com 3-4-1-2, 3-4-2-1. No Atlético, quando precisou, jogou com linha de 4 sem nenhum problema. As características dos jogadores que ele tem, porque ele se mostrou mais maleável, mais adaptável àquilo que o elenco oferecia. Né? Entendo o que você está falando. E eu entendo mais uma coisa, o Milito é um técnico que precisa provar que é um vencedor. Ele está num outro estágio de carreira. O Tite claro. Tem os seus métodos e ideias que transformaram o Tite num vencedor. O meu ponto é só que, assim, em relação a elogios a treinadores, a gente, às vezes, dependendo do treinador, a gente é muito rápido também para elogiar certos treinadores. O Tite é um deles. Porque eu acho que o Tite... A quantidade de elogios ao Flamengo na hora que o Tite chegou, acho que não fazia muito sentido. Mas as críticas agora exageradas também são rápidas. Não, claro que são. Claro que mas a questão é que, para mim, assim, as críticas exageradas ou rápidas demais para treinadores de futebol no Brasil, esse é o padrão. Esse é o padrão para tudo e para qualquer um. Inclusive para os técnicos vencedores, que se num determinado momento passarem por 2 semanas, 3 semanas de mau futebol, os caras vão começar a apanhar e vai ter torcedor, mesmo daqueles que ganham tudo absolutamente o tempo todo, que vão começar a questionar o técnico, pedir a troca de técnico e tudo mais. Eu só faço essa ressalva em relação aos elogios. Porque eu acho que para certos técnicos tem sempre uma coisa de calma, é muito começo de trabalho e tal. E para outros... que talvez se justifique, e eu entendo que o Tite, por exemplo, é um cara cuja carreira toda faz com que a gente acredite muito nele. Credibilidade. Porém, eu acho que o cara ser bom não significa que uma chegada e alguns resultados imediatos num primeiro momento, como inclusive aconteceu com o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando o Tite chega, sejam a definição ou tragam a convicção de que não, é um trabalho, porque aí a gente usa esse termo trabalho, é um trabalho realmente que acho que tá muito bom, trabalho muito bom leva tempo para a gente poder chamar de trabalho muito bom. Sim. O próprio trabalho do Milito, eu chamo de um trabalho muito promissor. É isso. É um início muito bom. Mas não dá para chamar de trabalho muito bom, qual é a muito diferença? cedo. Quer ver qual é? Ontem o Atlético Mineiro fez um gol de escanteio na primeira trave, né? Gol do Arana, com 2 bloqueios. Então, uma jogada treinada, assim, com muita repetição, em preparação para ser colocada em ação num determinado momento e pegar o time adversário de surpresa, como aconteceu. A execução foi perfeita, no replay dá para ver exatamente os bloqueios feitos para a chegada de um jogador por trás. Foi igualzinho o gol do Stones, né? Igual o gol do Stones. A inspiração é o gol do Stones, do John Stones, no clássico Liverpool e Manchester City, em Anfield, última vez que jogaram em Liverpool. Foi 1-1 aquele jogo, né? Gol do Stones e depois o Liverpool empatou. O Flamengo fez um gol assim no estadual. Ontem, assim, rede social, programas como esse aqui, olha aí que time bem treinado, olha o Atlético, jogada preparada para surpreender o adversário. O Flamengo fez um gol rigorosamente assim. Me desculpe de novo, eu esqueci qual foi o jogo, mas foi no Maracanã, no Campeonato Estadual. Escanteio do lado direito, nesse gol aí, onde foi a finalização que nós estamos mostrando. O torcedor do Flamengo vai lembrar. E as pessoas já esqueceram isso. O tratamento é outro. Por quê? Porque o Atlético voa nesse momento, entre aspas. Assim, é impressionante o que o Atlético faz com seus adversários, sejam eles de bom nível, de nível médio, de nível baixo. E o trabalho está pegando. No caso do Flamengo, as coisas estão demorando a acontecer. E a insatisfação, ela é uma característica da análise do Flamengo desde 2019. Eu sei que existe um componente saudosista que não faz bem a ninguém. Mas já foi mais forte, hein?
Rapaz. Não, mas foi mais forte. Foi mais forte. A impressão que eu tenho é que assim, o torcedor do Flamengo ele esmagava, estava hoje ele só comprando. O torcedor do Flamengo estava comprando com o Tite, até por conhecer o Tite, as características dele, a ideia do time vitorioso, do time dos bons resultados, e não necessariamente do time brilhante, do time. Então, só que assim, é claro que pelo menos isso você vai precisar entregar. Você vai precisar entregar os bons resultados, porque o elenco é muito forte. Você tem um treinador absolutamente competente, a gente sabe que ele é competente. Então, eu não acho que hoje exista o saudosismo de querer ver o espetáculo o tempo todo e tal. Mas, repito, esse resultado, apesar de vitória, não é bom. Então, assim, o torcedor, eu acho que nesse momento, ele quer o bom resultado. Se começar a ganhar todos os jogos no Brasileiro por 1-0 e disparar na liderança, como fez o Botafogo ano passado. E aí, obviamente, se tratando de um elenco como o Flamengo, você não daria margem para uma recuperação de algum rival. Hoje até o Atlético está jogando muito mais bola e tudo mais, mas sem entrar nessa questão de favoritismo ao brasileiro, acho que o torcedor estaria satisfeito. Só que ele está vendo o time perder pontos importantes ou até mesmo ganhar jogos como esse, que não são jogos tem uma positivos. coisa, Jean. Enfrentar os times do Tite, quando os trabalhos estão bem feitos, é uma coisa muito desagradável. Fossem os times do Tite mais antigos, que jogavam menos com bola, quando ele era chamado de empatite ou de retranqueiro, era um exagero, ou os times mais bem desenvolvidos, como o Corinthians 2015, ou as duas versões da seleção brasileira. Tanto a de 18, que para mim era pior do que a versão da última seleção brasileira, como a seleção chega na Copa. Né? A seleção brasileira de 18 faz uma eliminatória melhor e uma Copa, para mim, menos consistente. A última seleção ela vinha crescendo, apesar de ter jogadores jovens que sentiram um pouquinho mais a Copa do Mundo do que sentiram os jogadores de 18. Né? Eu acho que o Tite tomou decisões melhores na última Copa que em 18, a decisão do primeiro tempo contra a Bélgica, inclusive dando a escalação antes, colocando o Marcelo lá quando o Felipe Luiz estava jogando bem na lateral esquerda. E aquele primeiro tempo foi crucial para o Brasil ser eliminado, no segundo tempo o Brasil volta bem, não volta. O Tite tinha mais controle daquela seleção, mas eu gosto mais do trabalho da última. Mas ambas eram muito desagradáveis de serem enfrentadas. Esse Flamengo, o Flamengo pega um Palestino, pega um Amazonas, é difícil jogar contra. Já que você falou do mas Palestino, não é desagradável ainda. já que você falou do Palestino, agradecendo ao Mauro Naves, que mandou mensagem aqui, tá vendo o programa? Mauro, boa noite, Abraço, obrigado. Mauro. Gol do Léo Ortiz contra o Palestino, não foi no Campeonato Pronto, Estadual. isso, bem Mas lembrado. foi na mesma época. Sim, sim. E eu acho que o torcedor Boa, quer Mauro. isso. Boa, Mauro. Quer sentir que o Flamengo se impõe. Além de ganhar o jogo, não precisa ser com show, com espetáculo. Não é o Flamengo lá Jorge Jesus, mas é o Flamengo que se impõe. O que é uma característica das equipes do Tite. Até porque acho que conseguir os resultados para esse time significa se impor, até porque é natural que os adversários dessa equipe, claro que nem todo mundo vai jogar como o Amazonas jogou hoje, mas A maioria vai. Então, não sei se como o Amazonas. parte, É que hoje foi muito, né, linha completamente baixa, tirando todo e qualquer espaço, mas assim, são poucos os times que vão subir para marcar o Flamengo lá em cima, para tentar roubar a bola, para tentar pressionando e se impor num jogo contra o Flamengo pela qualidade que o Flamengo tem. Então, quando eu falo do resultado, é claro que eu não estou falando de jogar como, sei lá, é até um exemplo injusto, mas ninguém está falando que basta jogar como o Leicester jogou na campanha do título. E não é isso, né? É que, assim, para mim, parece um pressuposto óbvio de que o Flamengo conseguir os resultados significa ele ser melhor do que os adversários nos jogos. Se impor, ainda que sem tanto brilho como o time do Jesus. Só uma coisa, Bertozzi, eu quero te ouvir, mas a gente tem o momento das vaias para o Tite, a gente tem um sobe-som aí no final do jogo, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aí que já chegou pra gente. O torcedor do Flamengo. Vamos lá.
os jogadores ali estão Foram aplaudindo agradecer a e tal, torcida e agradecer e tal, não sei o quê. E a vaia e também, claro, vaias ali pro time, etc. E depois o xingamento direcionado ali pro Tite. É um momento, assim, de extrema desconexão entre o que o torcedor espera, o que o torcedor gostaria de ver e o que o técnico está entregando nesse momento. É importante pontuar que a vaia hoje ela aconteceu na escalação, no anúncio da escalação, como no jogo com o Botafogo. Então, Pro técnico. Pro técnico. Né? No momento que termina de anunciar os jogadores, técnico Tite, houve vaias. Então, acho que a palavra desconexão ela é boa. O ponto que o Jean toca, né, do elogio que pode ser exagerado, da crítica que pode ser exagerada, eu acho que há muita desconexão entre a gente e o que o torcedor pensa também em relação a personagens como o Tite, porque, como cita aqui o Birner sobre as Copas do Mundo, o Tite talvez seja visto pelo torcedor rubro-negro, não pelo cara de trabalhos sólidos, de montagem de equipes, não. mas como o cara que perdeu 2 Copas do Mundo. E como um retranqueiro. Também. É isso aí. Também. Então, é assim que boa parte da torcida o vê. Mesmo não sendo. Ele é recebido pela torcida, por boa parte da torcida do Flamengo, e certamente boa parte dos que estavam no Maracanã hoje, como este personagem. Isso. Embora em vários momentos da carreira dele ele tenha demonstrado que não é esse personagem. Então, acho que a crítica parte de um ponto e o torcedor parte de outro ponto. E esses pontos nunca convergiram. Né? Então, por isso que às vezes o exagero aconteça dos dois lados. Dito isso, eu acho que ele perdeu nos últimos 2 jogos a chance de validar as decisões que ele tomou nas rodadas, nas partidas anteriores. No jogo do Palmeiras, no jogo da Libertadores. Porque já ali ele era questionado de coisas, naquele momento que ele foi perguntado na coletiva sobre essa novidade da ciência no futebol, né, sobre essa coisa nova. Quer dizer, tem algum momento em que a crítica ela é absolutamente sem sentido. Eu acho que nos 2 últimos jogos ele deu muita margem para que algumas críticas façam, não as anteriores, mas críticas novas que venham a fazer sentido, porque o futebol, com todas as decisões que ele tomou, de minutagem de jogador, de decisões de escalação de time, acabassem não vingando dentro do campo. Mas me parece muito claro que o Tite nunca foi abraçado pelo torcedor com a mesma boa vontade que muitos de nós temos com a carreira e com o trabalho. Mas aí tem a ver com o clube, a história, com o técnico. Isso. Porque é óbvio que fosse o Tite retornando ao Corinthians, seria uma outra... Mas isso é normal, né? Também isso é por causa da identificação que ele tem com o Corinthians. Então, que lugar, em qual clube do Brasil ele teria mais dificuldade para se estabelecer e ser querido? Só tem um lugar onde isso é mais difícil do que no Flamengo, que é o Palmeiras. No Palmeiras. Tem o Abel. É isso. Não tem... mas essa foi a escolha que ele fez. Confiando na própria capacidade daqueles que trabalham com ele, do elenco do Flamengo, aquilo que o Flamengo pode conquistar. Você olha para esse time, olha para esse elenco e fala: aqui eu posso ser muito feliz, independentemente de uma resistência inicial. Os gols, as vitórias, as conquistas se encarregam muito rapidamente de consertar esse olhar, né, que não é muito positivo de início. Você sabia, né, André? Assim, vamos supor, pegar o outro extremo. Se o Jorge Jesus volta ao Flamengo, você imagina o que ele tem de crédito, de tempo, de paciência. E ao mesmo tempo ia ser refém de expectativas. E talvez seja por isso, talvez seja por isso que ele não tenha voltado e jamais volte. Então, mas o Tite, ele é o outro extremo, porque eu acho que a gente falou aqui, o Léo falou bem, você citou agora, mas ele junta tudo que talvez não tenha a ver com o Flamengo nesse aspecto. E todo mundo sabia disso, logo no começo. Quando eu digo tudo que não tem a ver com o Flamengo, o que é? Primeiro, a ideia de um jogo, porque não é retranqueiro, mas é um jogo que prioriza, sim, a questão defensiva, que o equilíbrio, como ele mesmo diz. Estava sendo elogiado por isso. Exato. Mas aí é também, de novo... Tudo bem, mas estava sendo elogiado por isso. Esses elogios todos de campeonato estadual, eu acho um negócio... a gente fica chato quando a gente senta aqui na hora do campeonato estadual de gelo, né? E fala que aquilo não vale. Não, mas não é nem a taça. É a taça. A taça não. A taça é importante ganhar, a taça vale. Se ganhasse a Libertadores, ninguém tá vaiando. A questão é você pegar campeonato estadual como parâmetro de jogo. Mas o campeonato estadual não é o ideal para você começar a formar equipe, começar a preparar esse time para os grandes desafios? Mas você tem que moderar. Agora, você não pode considerar que aquilo que acontece no campeonato estadual
é um indicativo sobre estar pronto ou não estar pronto. Você usa como treinos. Quando o teu time está treinando, voando num treinamento, você fala, pô, legal, eu acho que esse time... Na diretoria do Flamengo falou que estadual era prioridade. Não, a diretoria... Inclusive colocou o titular no final. Cumpriu a prioridade. A diretoria do Flamengo, no fim, deve gostar quando tem um Tite ali para que todos os raios caiam sobre ele. É no eleitoral, tem você isso. tem resultado Então, lá assim, dentro. Também tem isso. Mas assim, só para continuar, o Tite tem essa questão de que, assim, são várias coisas, né? Primeiro, a ideia de jogo dele não é uma ideia que historicamente tem a ver com aquilo que o torcedor do Flamengo gosta de ver no seu time e queria ver no seu time, e cujas lembranças, inclusive, são recentes até de um time que jogava por música, e não é isso que, teoricamente, a gente vai fazer. Tem a questão da Copa do Mundo. Como a torcida do Flamengo não tem nenhuma relação, a única relação que ela teve com o Tite nos tempos recentes são as Copas do Mundo, porque aí tanto a do Flamengo como a do Vasco, todo mundo tem a ver, tem relação com o E técnico não sei de se tem um seleção. agravante, apesar de achar E tem certo. essa questão de não ter o nada Vini a ver Júnior com- saindo do jogo contra a Croácia. Eu não sei se isso pesa também no pensamento do torcedor. Acho que não, mas... Tem a não convocação não sei. do Gabigol, né? Foi A o Pedro, coisa não foi o tende a Gabigol, ficar- aquele episódio da brincadeira que A virou coisa um tende a xingamento. ficar mais complicada porque o Flamengo pode ser devassado por convocações durante a Copa América, especialmente num setor que é chave para quase todas as equipes de futebol. O Flamengo pode perder praticamente o seu meio de campo inteiro. E aí vai ser mais difícil ainda entregar para esse torcedor que já está indignado. Eu digo indignado com exagero, porque não era para estar indignado, mas tem gente indignada, fazendo um barulho tremendo, uma loucura. Mas vai ficar mais difícil ainda entregar para esse torcedor e para todos os outros o futebol minimamente compatível com o potencial do elenco do Flamengo. Então, esse é um problema a mais. E o Flamengo vai perder jogadores que são cruciais. Vai perder o De Arrascaeta, provavelmente, vai perder o De La Cruz. É muita Vinha, gente. que hoje Vai jogou... perder- Hoje talvez tenha Eric, sido a única boa vai notícia perder o Pulgar, vai perder do o Flamengo. Vinha. É muito jogador, assim, para as outras seleções. A seleção brasileira pode pegar um monte de gente também. E aí, não só do Flamengo, é claro, mas nós estamos falando sobre o Flamengo aqui agora. O que eu acho que a comissão técnica do Flamengo poderia fazer também, embora isso tenha um alcance relativo, assim, na hora de dar entrevista, eu percebo que existe uma preocupação de levar sempre alguém junto com o Tite, né? Às vezes vai o Matheus, às vezes vai o César Sampaio, às vezes vai o Kleber, às vezes vai o Fabinho Maceredian. O Tite tem essa intenção de chamar pessoas para conversar com jornalistas e com a torcida, em última análise, Desde a seleção. junto com ele desde a seleção brasileira. Eu não vejo nenhum problema nisso, absolutamente nenhum. Mas eu acho que a comunicação podia ser mais direta em relação àquilo que é importante para a comissão técnica, que as pessoas saibam. Comunicar. O que é importante é comunicar. Perfeito, você tem razão. E aí, essa questão toda, porque, gente, daqui a pouco tem uma outra entrevista coletiva em que alguém vai falar a novidade da ciência. Sim. E em 2024, a novidade da ciência é de um surrealismo tão grande, é uma coisa tão séria, que isso não pode continuar. Então, existe uma questão quanto à rotação do elenco, aos jogadores poupados e tal. Isso pode ser melhor explicado. Os índices de desgaste podem ser revelados. Isso pode ser melhor explicado em relação a tiramos desse jogo por causa disso, disso e disso. Quando o Pedro não joga contra o Palmeiras, imagina-se que o Pedro vai ter uma sequência. Mas talvez o plano seja outro. Talvez o plano seja tirá-lo de 2 jogos em sequência, 3 jogos. Não estou citando exatamente o que aconteceu, mas a torcida às vezes pergunta por que esses jogadores A, B e C não jogaram? Imagina-se que eles vão jogar na partida seguinte, mas talvez não seja isso. Mas eu acho que essas explicações... Você vai bem quando você fala da questão da comunicação, porque assim, é normal que o torcedor se incomode ao ver num jogo chave do Campeonato Brasileiro, um jogo dos mais determinantes do Campeonato Brasileiro, 2 das suas principais peças, né? 2 das 3 principais estarem fora. E tudo bem, você tem não, é que aquele momento. Mas o Abel falou que não ia escalar o Veiga nesse jogo. E acabou escalando, provavelmente ele foi convencido pelo Veiga. Não, eu sei, mas o Abel, inclusive, eu acho que assim. Aí que tá, cara. Quando a gente fala do Flamengo, a gente está falando de uma riqueza. Não, ok. Sem parâmetros, eu sei, mas do ponto de vista das escolhas. Os problemas atingem a todos e cada um lida com eles da maneira... Assim, o que eu acho só, o que eu quero dizer é assim, essas coisas, talvez elas precisem ser mais bem comunicadas, porque você também não pode dizer, não, agora é a hora de poupar, porque ninguém, esse papo de que você
poupa olhando para a situação de cada jogador na hora, naquele momento? Obviamente não é assim. A ciência, que não é uma novidade, não é assim que as coisas funcionam. Quando você começa um mês, para não dizer mais do que isso até, você vai olhar, opa, pera lá. Eu tenho jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro e isso aqui... Quais são minhas prioridades? É prioridade zero. O jogo da Libertadores fora de casa com o Barcelona é prioridade zero. Então, o jogo com o Amazonas... Essas questões podem ser bem explicadas para o torcedor que quer entender, porque o torcedor que quer entender existe. Ele existe. Ele está em casa, ele também estava no Maracanã hoje, ele está na mídia social, ele quer entender também. E ele merece essa explicação. Aparentemente não é uma coisa tão simples assim. E não é mesmo. Então, mas o Tite é capaz... O torcedor precisa entender que o jogo na altitude é um jogo apropriado para poupar atletas. Mesmo sendo na Libertadores. Porque os atletas vão precisar ficar fora de alguns então não precisava jogos. ter poupado contra o Palmeiras. Não sei. Era o jogo do Brasileiro. Se já ia poupar na altitude, por que contra o Palmeiras? Mas muito provavelmente o raciocínio não é tão direto quanto parece. E é por isso que isso precisa ser explicado. E assim, desculpa, Birne, claro, o jogo que você está pensando não é necessariamente o seguinte. Começou hoje em maio, né? Foi o primeiro jogo. Isso, é a carga que vem. É um mês de 8 jogos. É um mês de 8 jogos. Né? Esse mês não tem pausa. Quem está em Copa do Brasil, competição internacional, que é a maioria dos times da Série A e Campeonato Brasileiro... joga 2 vezes por semana e ponto. Né? Então, todos os times vão ter que lidar com essa carga e mesmo os que têm mais elenco vão ter que fazer escolhas, né? Vão ter que tomar decisões difíceis. E o Flamengo assumiu um risco. Né? E perdeu a chance hoje de riscar uma dessas datas. Esses 8 jogos do calendário. Isso você tem toda a razão no que você falou. Se o resultado fosse mais largo, poderia ir um time... completamente. E é dos jogos mais chatos, né? Porque você está falando de uma viagem, só um voo são 4 horas. Quer dizer, imagina o tempo todo. Sendo muito óbvio e concordando com o André sobre a questão da comunicação, de detalhar mais, porque o Tite fala de futebol, fala o porquê de poupar, mas talvez seja melhor falar sobre planejamento, detalhá-lo. Mas eu também acho que o Léo tem muita razão quando ele fala sobre a desconexão disso com grande parte do que a torcida quer, porque quem quer ouvir e entender o futebol espera do Tite alguma coisa especial. A gente está falando de qualquer técnico. Porém, muita gente só quer saber do resultado. Então, se o Tite explicar tudo, detalhar, for lógico, fizer um planejamento inteligente, etc., mas as coisas em campo não funcionarem como ele quer, eu acho que nesse momento o Tite é uma das pessoas mais insatisfeitas. Você acha que está sendo explicado a contento? Eu acho que boa parte sim. Talvez não tudo. Ele explica por que ele poupa. Eu acho que está genérico. Eu acho que eu acho que ele explica, eu acho que ele não detalha. Então, mas porque não aprofunda. Esse tipo de coisa, porque é óbvio que ele tem razão em poupar, é óbvio que ele precisa poupar, como todo mundo precisa poupar. Mas eu acho que assim... A gente vai falar. Opa, então é a melhor... Vamos ver se agora ele fala, né? Vamos lá. Mas enfim, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, sempre que no caso você não se inscreveu, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui.